Olá, eu me chamo Débora e a gente está na aula 2 da jornada da cerâmica sonora e eu quero te mostrar o que você precisa saber para começar a fazer seus instrumentos sonoros de cerâmica. E o tema de hoje ele é muito importante e um dos mais perguntados também sobre cerâmica, que é como você queimar suas peças mesmo que você não tenha um forno elétrico de cerâmica. Essa aula é uma aula muito importante, então fica comigo. Tem muitas pessoas que acham que não pode fazer porque não tem um forno elétrico, e eu trouxe essa aula justamente para desmistificar isso e mostrar que você pode fazer sim. E eu quero te mostrar aqui algumas peças sonoras de algumas alunas que já passaram pelo meu curso e que já estiveram junto nessa jornada. Eu quero mostrar para vocês os resultados dessas ocarinas, né, dessas esculturas sonoras. Bom, eu queria falar um pouco como é que foi fazer o curso com a Débora da Mão Ancestral, e essa aqui foi a que eu fiz, e foi muito legal, é muito divertido brincar com barro, assim, modelar, e surpreendente como consegue tirar som, né, fazer música com argila, e ela ensina muito bem, é muito fácil, assim, de aprender. Na primeira vez foi tranquilo, bem tranquilo. Essa peça foi feita numa sentada, com ela explicando direitinho, super atenciosa, sempre respondendo todas as perguntas. E eu tô muito feliz, muito legal. Olha o som que sai. Lindo, né? Muito orgulhosa do bebê. E na aula passada a gente pôde ver a trajetória da cerâmica e da humanidade. Lá no comecinho, na pré-história, como começou mesmo, né, as teorias de como começou a cerâmica. Passamos por toda a trajetória, desde a evolução de colocar alças, os pigmentos naturais, os esmaltes, os grafismos, a identidade cultural. Para que o ser humano utilizava a cerâmica, para que ele passou a utilizar a cerâmica. Então foi toda uma trajetória. Se você não viu essa aula, vai lá, corre lá e assiste, porque ela tá muito legal e muito necessária também para você saber as raízes, né, da cerâmica, para você se conectar e conhecer essas raízes, para quando você for colocar sua mão no barro, para quando você for criar tanto seus instrumentos, para você se conectar com essa cerâmica ancestral. Esses instrumentos sonoros, eles são milenares e são instrumentos muito importantes, sagrados, têm seus usos específicos. Um dos usos deles são ritualístico, a gente viu isso na aula passada, onde você pode utilizar tanto para conexão pessoal, quanto em cerimônias, em rituais, se você participa, ou para você fazer música no seu cantinho mesmo, se conectar com essa melodia, que você possa se expressar através do som, através dos instrumentos sonoros. Vimos também os diversos instrumentos sonoros de cerâmica que existem há milhares de anos, como flautas, ocarinas, tambores, instrumentos como maracas também, sinos, entre outros instrumentos que existem há milhares de anos e que fazem parte da vida do ser humano, inclusive como sendo os primeiros instrumentos musicais da humanidade, né? Tanto os de barro quanto os de ossos são os primeiros instrumentos onde o ser humano passou a criar música ali através desses materiais. Bom, então vamos lá para o nosso conteúdo de hoje, queimas de cerâmica, para a gente ver as possibilidades de queima, para você ver que você não precisa só de um forno elétrico para
queimar suas peças, existem diversas maneiras para fazer isso, e hoje eu trouxe aqui algumas dessas maneiras que são queimas ancestrais, né? Queimas muito antigas que você pode se inspirar para poder realizar a sua queima aonde você estiver, né? Na sua casa, no quintal da sua casa, ou mesmo de um vizinho, né? Se você conhecer alguém que tenha um quintal ou uma área aberta, e também tem algumas opções para espaços pequenos e que não seja um quintal, por exemplo, que seja um local mais restrito mesmo. Então, aqui a gente tem as queimas de cerâmica, e eu quero começar falando sobre quando o barro passou a ser queimado, né? Quando ele passou a ser queimado, foi um momento de revolução mesmo para a história da humanidade, onde revolucionou inclusive a forma do ser humano de se alimentar. Ele passou a cozinhar nessas panelas, né, a armazenar seus alimentos ali, transportar água também. Então, foi uma mudança mesmo na vida do ser humano, no seu dia a dia, no seu cotidiano, onde a cerâmica fez parte disso, né? Um marco muito importante. Então, antes da queima, né? Provavelmente eles já faziam suas peças, já moldavam, né? Já viam essa capacidade da argila de moldar, de transformar ela num recipiente, por exemplo, mas elas eram frágeis, né? Como não passava pelo fogo, elas acabavam, quando entrava em contato com água, se dissolvendo, né? Então era bem frágil, assim, não tinha essa resistência que a cerâmica tem depois de queimada, que é muito importante você queimar para que tenha essa resistência. E provavelmente, por acaso, né, contextualizando como será que o ser humano descobriu como fazer cerâmica, porque assim é muito difícil também ter uma data exata e saber exatamente como o ser humano descobriu a cerâmica, porque faz milhares e milhares de anos, então não tem registros suficientes para saber com precisão como tudo isso aconteceu, mas tem as teorias, né? E uma delas é que provavelmente quando eles estavam na fogueira ali, se aquecendo ou cozinhando, e tinha um barro próximo, né, talvez no chão mesmo, eles notaram que esse barro ele se endurecia e ficava mais resistente. Então, provavelmente foi um momento de despertar ali que eles viram que dava para transformar esse barro em um material resistente, né? E isso levou ao desenvolvimento das primeiras técnicas de queima, que transformava esse barro em uma cerâmica funcional mesmo, em algo que eles podiam usar no seu dia a dia. Então, os nossos ancestrais, eles inclusive usavam recursos naturais e métodos muito simples para queimar suas cerâmicas. Então, essa história de que a cerâmica é complicada, de que é difícil, não é para todo mundo, que é cara, não é verdade, porque lá no comecinho era utilizado recursos simples, naturais, do que a natureza tem para nos dar mesmo. Então, é possível qualquer pessoa fazer, independente se pode, se não pode, né, com condições financeiras, se tem ou não tem um espaço, né, um ateliê. Inclusive, vamos simplificar, né, porque qualquer lugar pode ser um lugar transformado para você criar dentro da sua casa, onde for, né? Você consegue fazer cerâmica até na natureza, né? Encontrar um cantinho na natureza, pegar seu barro e fazer suas peças. Então, não é tão complexo, né? Não tem por que você não criar esse impulso, né, de realização da sua cerâmica, de fazer a sua cerâmica. Então, aqui eu trouxe alguns tipos de queimas para vocês conhecerem, tem muitos tipos, né? Eu trouxe alguns aqui de queimas ancestrais, né? Queimas que acabam sendo direto no fogo, né? É um contato bem direto com o fogo. Então, aqui, queima um, né, na fogueira, que essa provavelmente é a queima mais antiga, que foi ali quando eles estavam provavelmente ali na fogueira, como eu falei ali no começo, né? E aí notaram que dava para transformar o barro.
Essa é a queima mais simples também, mais ancestral, né? Mais conectada, mais antiga. Dois, queimas experimentais, que são queimas que você pode buscar lugares alternativos para queimar as suas peças, como em lata de tinta, churrasqueiras, fornalhas, ou o que vier na sua mente, né? Sobre como queimar as peças. Três, fornos com tijolos, né? Existem muitos tipos, eu trouxe algumas imagens para vocês verem, né? E ter essa noção, se você não conhece, se você não sabe como são esses fornos eu vou mostrar para você. E quatro, que é uma queima pouco conhecida, nem todo mundo conhece, mas muito eficaz, que é a queima com esterco. Essa queima, ela é muito interessante, vou mostrar para vocês também. Então vamos começar com a queima em fogueira, né? É uma das técnicas mais antigas e consiste em posicionar as peças no solo e cobri-las com material combustível, como madeira, folhas secas, esterco, carvão. E as características dessa queima, elas são bem imprevisíveis, é difícil você saber o que vai sair dali, né? A coloração, o que o fogo vai desenhar ali na própria peça. Então é um momento também de surpresa. Você acaba tendo essa surpresa depois que termina. E aí eu trouxe um resuminho de como fazer essa queima. Fazer a fogueira, primeiramente, deixar as peças em volta do fogo, isso é muito importante para aquecer, mantendo uma distância de 2 pés, mais ou menos, da fogueira, ou dependendo se for muito grande, né, você afasta, né, um pouco mais, assim, não deixa muito próximo do fogo. Conforme você for alimentando o fogo e aquecendo as peças, você pode ir aproximando essas peças do fogo para ir aumentando, né, esse aquecimento, para que cada vez essas peças fiquem mais quentes, mas de forma gradativa, né, que não seja de uma vez. É muito importante isso. E aí, passando assim, mais ou menos uma noção, né, de 2 horas, ou até quando você notar que as peças estão bem quentes ou mudaram de coloração, ficaram mais escuras, assim, mais para pretas, você pode deixar a fogueira cessar, né, ficar mais em brasa, não deixa ela apagar totalmente, você deixa ela em brasas, e você, com o auxílio de uma luva, você pode ter também algum garfão, né, de metal, alguma coisa para você transportar suas peças ali para aquelas brasas. E aí você, com esse auxílio, cuidado com as mãos sempre, né, para não se queimar, você coloca as peças em cima dessas brasas e cobre com o material combustível que você escolheu, seja madeira, esterco, né, ou carvão. Você cobre e deixa o fogo pegar lá até virar só cinzas. Quando virar só cinzas, é bem aquela imagem da fênix mesmo, das cinzas vai nascer as suas peças, né? Você vai ver que só vai ter elas ali. E aí você vai ver o que saiu, né? Qual foi o resultado dessa queima, se teve rachadura, quebra, mudança de coloração, porque tudo pode acontecer, né, nessas queimas. No final, eu vou dar uma dica também muito importante sobre a preparação dessa argila para esses tipos de queimas, que são queimas de fogo direto. Então, os fornos com tijolos. Opa, já dei umas imagens ali. Os fornos com tijolos, existem muitos tipos, né? Eu trouxe aqui alguns para vocês verem, mas tem dos mais simples, assim, até os mais elaborados. E eles chegam em alguns desses fornos chegam em temperaturas mais altas, né? O que diminui o risco de quebra das peças. Conforme esse forno ele é totalmente fechado, os que são fechados, né? Você vai aquecendo aos poucos, então ele mantém bastante o calor, não tem entrada de ar, né? Frio, então isso diminui o risco de quebra das peças. E essas queimas variam muito, assim, de 7 a 15 horas, depende muito do ceramista também. Tem ceramistas que eu conheço que ficam 15 horas queimando, né? Porque eles querem mesmo ficar esse tempo, fazer com calma.
Então, varia muito o tempo de queima, mas pense que é um momento que você vai se dedicar para isso, que você vai estar ali se dedicando a queimar durante esse tempo. Então, aqui eu trouxe algumas imagens de alguns fornos para vocês, né? Eu peguei essas imagens na internet mesmo, para mostrar a diferença, né? Existe todo um passo a passo, né, para você construir esses fornos. Tem uns que você utiliza barro, tem outros que não, que você só monta. Então, o que eu utilizo é bem parecido com esse aqui de cima, e também faço uma queima mais aberta, eu faço dois tipos de queima. E esse aqui é um outro forno mais elaborado mesmo, né? Você vê que aqui ele já tem cimento, né? E são fornos que mantêm a temperatura. É muito legal isso, porque você consegue manter a temperatura lá dentro e não fazer com que estoure, né? As peças. Aqui é uma queima aberta também com tijolos, né? Que eu realizei. Aqui você faz o fogo aqui dentro, né? E aí você deixa as peças aquecer aqui. Isso funciona também para fogueira, é quase o mesmo sistema, que só muda que tem essa proteção dos tijolos, né? Mas você pode deixar mais ou menos assim de distância para queimar suas para antes da queima das suas peças, antes de você colocar direto nas brasas, né? Você deixa aquecer ali um pouco. Queimas experimentais. São queimas que você pode buscar locais improvisados ou locais alternativos para você queimar a sua peça, independente do local onde você esteja. Então, aqui foi uma queima que eu fiz num tacho de tapioca, numa comunidade, e aí eles tinham esse tacho, e por um motivo específico a gente não podia fazer fogueira, por conta de algumas crenças deles, que eles estavam ali no momento. E aí tinha esse tacho de tapioca, e a gente testou fazer aí, deu super certo. Aqui eu tô tirando as peças com facão, algumas estouraram, porque era uma argila local, então tinha muitas pedrinhas e muitas não foram tiradas dessa argila, então também algumas racharam, mas tiveram muitas que deram certo. Foi muito linda essa queima também. Então você pode queimar em fogão a lenha, conheço muitas pessoas que queimam em fogão a lenha. Eu vou mostrar as outras maneiras para você também. Então aqui nessas queimas, você precisa encontrar uma lata de tinta, por exemplo, também uma churrasqueira ou algo semelhante para queimar suas peças. São ótimas opções para quem deseja queimar peças pequenas, né? Você pode utilizar tanto serragem, esterco, carvão ou madeira para fazer essa queima. Eu sempre oriento a aquecer as peças antes para não dar o choque de temperatura. Como eu já expliquei, né? Deixar ela aquecendo antes para não dar esse choque. Só um adendo que eu conheci uma aluna esses dias que ela testou queimar na boca do fogão. A argila dela não era qualquer argila, né? Ela usou barbotina, então a peça ficou bem fininha, assim, com molde de gesso e tudo, e ela queimou na boca do fogão e a peça se transformou em cerâmica, né? Claro, não é uma cerâmica muito resistente, mas já teve o sonzinho, né? Aqui o sonzinho da cerâmica mesmo. Então, um breve resumo de como fazer essa queima. Inicie fazendo um fogo pequeno dentro desse recipiente que você escolheu, seja a lata de tinta, né, a churrasqueira, e deixe que crie brasas, né? Enquanto esse processo de você fazer a fogueira e deixar lá que crie brasas, você pode ir aquecendo essas peças, colocando, se for uma lata de tinta, uma tampa de metal aberta, assim, não tampa totalmente a boca da lata de tinta, deixa um espaço para o ar sair, e coloca as suas peças ali em cima para aquecer. Quando aquecer e virar as brasas, na lata de tinta, você vai colocar mais material combustível que você escolheu, carvão, madeira, até a metade, mais ou menos, dessa lata,
vai colocar suas peças e vai cobrir novamente com esse material que você escolheu e deixar pegar fogo, né? Até virar cinzas novamente. Se for a churrasqueira, é muito parecido com o processo da fogueira ou desses locais abertos mesmo com tijolos. Você põe as peças para aquecer em volta, né, do seu fogo. Quando tiver quente, que você vê que está quente, e transformar em brasa a lenha, né, ou o carvão, o esterco, você cobre, você coloca as peças e cobre até deixar pegar fogo e virar cinzas novamente. Aqui também tem a queima que eu fiz, aqui está aquecendo, né? E aqui já está quase terminando essa queima. A queima com esterco é uma queima pouco conhecida, mas uma queima muito legal de se fazer, muito interessante você testar essa queima, ver a coloração. Eu cheguei a fazer uma queima com esterco, porque tinha pouca lenha e aí tinha bastante esterco. E é uma técnica muito ancestral e muito sustentável também, né? E muito utilizada em locais que não tem madeira, como o deserto, né? Eu conheço, eu tenho uma amiga que mora no Chile, né, no deserto do Atacama, e ela que me ensinou essa queima com esterco. Então, o processo de realizar é muito parecido com o da fogueira, é igual praticamente, só muda o combustível, o material combustível, que no caso aqui é o esterco, né? Esterco de vaca ou de cavalo, eles são os mais comuns para se utilizar, porque eles são mais fibrosos. E é muito importante nesse processo você ver se o esterco ele está seco, ele tem que estar bem seco. E é importante que você veja se esse esterco ele está bem seco, porque teve uma queima que eu fiz que o esterco não estava muito seco e ele acaba saindo muita fumaça, acaba demorando para pegar o fogo, não pega direito. Então é bom deixar secar bem antes de você fazer a sua queima. Aí você pode mesclar, tá? Não precisa ser só com o esterco, você pode usar lenha também, não interfere. Observações importantes, né? Deixe sempre as peças de barro aquecerem antes de colocar direto em contato com o fogo, ou em temperatura alta, direto, né? Então tem o fogo lá e você coloca a peça direto. Não faça isso, porque muito provavelmente vai estourar, vai quebrar, porque vai ter esse choque, de temperatura. Então deixe aquecer bem antes. E uma dica acrescentar chamote, areia ou cinzas. Chamote é quando você tem a peça de cerâmica já queimada e por algum motivo você não quer mais ela. Pode ser que ela tenha estourado, pode ser que ela não ficou do jeito que você quer e você quer se desfazer dela. Então você pega, tritura com um martelo, transforma em pó e você vai misturar na sua massa de argila. Principalmente se você comprou a sua argila e ela já não vem com chamote. Tem algumas argilas que você compra e vem com chamote, então aí você não precisa acrescentar. Ou se você pegar a sua argila na natureza também, você tem que ver, observar se ela é muito lisa. Se ela for muito lisa, você acrescenta areia ou chamote ou cinzas também. Cinzas tanto animal quanto vegetal. A gente viu na aula anterior que dá para fazer esmalte com cinzas, né? Inclusive, você pode utilizar cinzas na sua massa de argila, deixando ela ainda mais potente, ainda mais ritualística, se for o caso. Você pode acrescentar cinza de ervas e até de animais, né? Por exemplo, algo assim de ossos, né? Mas isso você tem que ter uma intenção, você tem que saber o porquê que você está fazendo isso, qual a sua intenção, o que você quer eternizar ali naquela peça, né? Qual a sua, a sua motivação mesmo, tem que estar muito claro isso. Então, essas misturas vai deixar a sua peça mais resistente e também vai trazer essa conexão mais profunda, né, com o seu trabalho da cerâmica, se conectando mais com as suas raízes, né, com a sua ancestralidade, porque todos nós
temos essa ancestralidade. Alguém em algum momento da nossa história familiar já foi ceramista. Por mais que a gente não conheça, por mais que a gente não saiba, pode ter certeza que tem. Então, isso está no nosso sangue. E fazer a cerâmica dessa maneira é você se reconectar com essa ancestralidade, com essa memória corporal que tá na gente, o fazer cerâmico. E a cerâmica ancestral nos possibilita acessar essas memórias, né? Acessar através das nossas mãos, através do nosso inconsciente, trazendo imagens, trazendo sons, para que a gente possa se conectar com isso. Você viu que é possível você queimar sua cerâmica, mesmo que você não tenha forno elétrico em casa? Existem essas diversas maneiras de queimar e é só você escolher a qual se encaixa melhor com você. Inclusive, se você não tem o espaço, você pode pedir para alguém emprestado, você pode buscar formas de queimar sua cerâmica, como lata de tinta, né, que a gente viu, churrasqueira, ou mesmo no seu quintal, se você tem, ou peça para a sua vizinha, para o seu vizinho, para te emprestar ali durante um tempinho para você poder queimar as suas peças. E olha, eu fiz o possível para te entregar o máximo de informação que você precisa para você iniciar os seus instrumentos sonoros de cerâmica, mas aqui a gente tem um tempo limitado, a gente não tem muito tempo, então eu não consegui passar tudo, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas aí que têm vontade de aprofundar, que querem poder criar seus instrumentos sonoros. Aqui, inclusive, eu não consigo fazer o passo a passo de como você criar os seus instrumentos, pôr a mão no barro, porque existe mesmo técnicas e maneiras de fazer isso que exigem mais tempo, e eu desenvolvi mesmo um passo a passo, um curso para que você possa criar os seus instrumentos, mas isso eu vou falar mais na frente. Então, por enquanto, eu quero que você se lembre, você fique com o que a gente aprendeu na aula de hoje, que foi sobre a queima. A gente passou pelas queimas mais ancestrais, como queima de fogueira, depois a gente viu as queimas alternativas, queimas de fornos feito com tijolos, queima de esterco. Então veja essa aula de novo, veja, reveja quantas vezes for preciso, se inspire, busque as soluções, veja na sua casa o que você pode fazer para poder queimar e ter a sua primeira peça de cerâmica, ou se você já é ceramista, para você poder criar dessa outra maneira também, se você nunca queimou, veja essas possibilidades de experimentar, de explorar esse universo da cerâmica ancestral. Se você tem alguma dúvida, tem o grupo do Facebook, que lá você pode tirar suas dúvidas com outras pessoas, com outros ceramistas, você pode compartilhar também o que você está achando da jornada, eu vou ficar muito feliz de saber, de ouvir, e não esqueça de entrar no grupo de WhatsApp, que lá também está sendo divulgadas as informações sobre a jornada e todos os próximos passos. Então veja a aula de hoje, veja, reveja, e a de ontem também, a aula número 1, a jornada do barro e do som. Você vai gostar muito. Então até a próxima aula, a gente se vê. Abraço!